Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entender que Deus é um Deus onipresente, está em todo lugar. Também precisamos entender que Deus é um Deus que manifesta de forma sobrenatural a sua presença. De muitas formas, de muitas maneiras, e uma das formas, não a única, mas uma das formas é através do fogo. E foi assim que o Senhor acendeu a sua glória, a sua presença numa sarça. O coração de Moisés estava apagadinho, né? Nunca ele tinha tido uma experiência dessa forma. Ele ouvia falar de Deus, ele tinha uma fé em Deus, certamente ele servia a Deus juntamente com seu sogro Jetro em Midian, mas Moisés não conhecia face a face, conhecia pela fé, por ouvir, tanto que Deus chega e se apresenta para ele. Então, a gente vê então que tudo que Deus queria fazer era acender o fogo no coração de Moisés. Moisés, porque ele viu essa presença manifesta, ele viu o poder de Deus, ele viu o fogo da glória de Deus, ele escondeu o rosto de primeira mão, temendo olhar para Deus. Nós não encontramos relato na Bíblia, ele até ficou brabo e tal, mas nunca ele pensou em desistir, nunca ele pensou em dar um tempo para Deus, nunca ele priorizou outras coisas a não ser Deus e a sua presença, a sua missão, o seu ministério, depois que ele provou de estar no ambiente da presença de Deus. Quando a gente olha aqui Atos, a gente vê que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse povo aqui não estava gritando, ele não estava louvando, eles estavam assentados, orando. Havia unidade. O texto vai dizer, havia unidade. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha que tremendo isso. A gente vê então que primeiro Deus manifestou o seu fogo. Eles estavam unânimes, em oração. Eu creio que eles cansaram e estavam assentados. E primeiro há um manifestar, há um som de um vento impetuoso que encheu aquela casa e aquela região, porque afluíram para lá todas aquelas pessoas que estavam ali próximas, né? Então a gente vê então que a igreja do Senhor, como falamos ontem, a igreja do Senhor, aí Pedro cheio do Espírito Santo aqui, levanta e anuncia e milhares de almas são batizadas naquele dia, se rendem aos pés da cruz, porque Deus acendeu o fogo do seu Espírito sobre a igreja. Há um desafio hoje de fazermos esse fogo voltar a resplandecer sobre a igreja. Uma igreja sem esse fogo do Espírito é uma igreja morna, é uma igreja que não tem vida. E o nosso culto precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Eu queria estimular você a entender isso, a origem da igreja. Jesus constituiu a igreja em Mateus 16. Mas a igreja só começou a viver igreja em Atos capítulo 2, quando o outro Consolador, o próprio Espírito de Deus habitando em nós, acendendo os nossos corações, incendiando os nossos corações, para que possamos proclamar, para que possamos adorar a Deus, para que possamos pregar. Pedro já tinha se maravilhado quando ele foi enviado como apóstolo. Agora, cheio do Espírito, eu queria ver a cara de Pedro, ele maravilhado com tanta gente, dizendo:
O que faremos para ser batizado? O que precisamos fazer? E aí Pedro, na unção do Espírito, arrependam-se e sejam batizados. Então, como é precioso a gente ver o fogo de Deus sobre a igreja. Quando o fogo de Deus é sobre a igreja, Deus que realiza o querer, o realizar, o fazer. Não é pesado, é leve servir ao Senhor, porque a obra é do Senhor. Nós somos vasos, canais que Deus, pela misericórdia e graça, ainda nos usa. E que realmente o Senhor venha usar a minha vida e a sua vida no fogo do Espírito de Deus, no fogo da presença de Deus, para que nós possamos proclamar o reino e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Você foi aceso por Deus para colocar no veladouro, onde todos verão as nossas obras e glorificarão a Jesus. Se você não está disposto a ser colocado no veladouro para brilhar, possivelmente o Senhor não irá acender a sua vida. Mas se você deseja ser aceso pelo Espírito de Deus, o Senhor te colocará num lugar para glorificar e exaltar o seu santo nome. Que Deus te abençoe.